Olá, Deus abençoe a sua vida. Chegamos no último módulo desse primeiro ano de seminário online. Que privilégio para nós que passamos por esse estúdio, chegamos até você, que privilégio seu chegar até aqui com tanto conhecimento. Nós estamos na reta final do ano, nós temos pouquíssimas aulas, mas esse último módulo ele é muito importante, porque esse módulo final eu quero falar da história à doutrina. A nossa aula de hoje, eu quero falar sobre o caminho que percorremos durante esse ano e eu quero te mostrar o que nós vivenciamos aqui. Está gerando o quê? Uma fé que aprendeu a ler a Bíblia. Eu vou te explicar isso melhor. Poucos textos da Bíblia revelam tanto sobre o problema da fé quanto o texto do caminho de Emaús. O momento que Jesus ressuscita, nós temos os discípulos, ali em Lucas 24, 2 discípulos indo para o caminho de Emaús. Porque aqueles 2 discípulos, eles não eram incrédulos no sentido clássico, no sentido que eles não acreditavam na história de Jesus. Eles criam sim em Deus, eles conheciam as Escrituras, eles andaram com Jesus. Então, eles caminharam com Cristo, eles testemunharam os acontecimentos extraordinários, mas ainda assim, aqueles 2 discípulos estavam confusos. Aqueles 2 discípulos estavam decepcionados, aqueles 2 discípulos estavam espiritualmente paralisados. O que faltava a eles era fé? Não era apenas fé. Nem experiência, porque eles caminharam com Jesus. Nem boa vontade, porque se caminharam com Jesus, eles disseram sim. Mas o que faltava para eles, e aqui está o ponto importante para você, aluno desse seminário, o que faltava para eles era uma leitura correta da revelação das Escrituras. Lucas 24 nos mostra algo profundamente perturbador. E por que eu digo isso? Verso 25 de Lucas 24, olha o que Jesus vai dizer. Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Então aqui Jesus, ele não diz que eles são ignorantes ou que eles ignoravam as Escrituras. Não. Jesus está sendo muito claro dizendo assim, eles não entendem. O problema deles não era a informação bíblica, o problema deles era a hermenêutica defeituosa. Pastor, o que é hermenêutica? Nós vamos estudar isso no segundo ano. Quero te lembrar, eu vou te lembrar nesses próximos últimos dias, o segundo ano é para você pegar a certificação Imagine. O segundo ano, nós vamos entrar dentro da teologia e eu vou falar sobre isso nas próximas aulas. E uma das aulas que teremos o ano que vem é a matéria de hermenêutica. Então aguarde aí, porque nós vamos entrar nessa matéria e você vai entender o que é hermenêutica. Então preste atenção, Jesus está caminhando com os discípulos, antes de Jesus revelar sua identidade, antes dele operar qualquer sinal visível, Jesus faz algo decisivo. O quê? Verso 27 de Lucas 24. Olha esse texto. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele, Cristo, em todas as Escrituras. Olha aqui o princípio central de uma fé madura. Você que é seminarista aqui do Seminário Imagine, preste atenção nisso aqui, preste atenção. Cristo, ele não é apenas um conteúdo bíblico. Cristo, ele é a chave da leitura da Bíblia. Porque ao longo desse ano, tudo que nós estudamos, você já começou a ter essa percepção. Cristo é a chave da leitura bíblica. Então eu tenho que olhar para o texto bíblico e eu preciso passar esse texto bíblico por Cristo. Porque a cena de Lucas 24 não é apenas um episódio histórico, mas ele é um modelo pedagógico para a igreja, para mim e para você. Então Jesus está ensinando os seus discípulos, e por extensão ele está ensinando a mim, ensinando a você, a nós, que uma fé sólida, ela nasce quando aprendemos a ler a Bíblia da maneira certa. E aqui está o verdadeiro perigo.
ler a Bíblia sem enxergar a história. Por isso que, próximo ano, teremos aula sobre a história da igreja. Gente, vai ser sensacional o que vamos viver aqui no segundo ano. Então, vamos lá. Ao longo dos séculos, a igreja sempre enfrentou o perigo recorrente de ler a Bíblia sem perceber a unidade redentiva. Então, quando eu vou ler a Bíblia, eu não posso pegar um texto isolado. Eu preciso ver ela como um todo. Como um todo. Como um todo. Como um todo. Porque quando eu vou fragmentar as escrituras, isso é muito perigoso, porque eu posso pegar um texto apenas para validar aquilo que eu acho que é a vontade de Deus. Então eu preciso ler a Bíblia como um todo. Eu posso pegar um texto bíblico e fazer dele uma arma ideológica. Eu posso pegar um texto bíblico e arrancar uma promessa fora do contexto e acreditar que ela é para mim. Então, quando a gente olha para a história, a gente vê erros doutrinários porque as pessoas fizeram isso. Olha o que Pedro vai dizer, 2 Pedro 3,16. Ele está falando do apóstolo Paulo, ele diz assim, ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desse assunto. Há nelas algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis torcem, como também fazem com os demais escritos para a própria destruição. Olha o problema não é a escritura em si, mas a má leitura da escritura. Então o que Pedro está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, ele está dizendo assim, há nelas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis torcem a verdade. Então, para mim não ser levado por alguém ignorante ou instável, eu preciso conhecer a escritura. Então, ao longo deste todo esse ano, nós somos conduzidos a Deus em um processo de maturidade. Nós viemos com a teologia bíblica. Nós falamos sobre vários e vários temas. E aí eu preciso voltar agora para a Bíblia como essa história redentiva. Então, nesse um ano, começamos falando da pessoa de Deus, do caráter de Deus. Agora, nós começamos em Gênesis 1, né? Mas nós só vamos terminar em Apocalipse 22. Por quê? Nós temos um início intencional, Deus foi criar todas as coisas, nós temos um desenvolvimento que é progressivo e nós temos uma tensão que vai crescendo. Essa tensão, a gente entende essa tensão a partir da escatologia. Mais uma matéria que teremos o ano que vem. Você vai ver todas as linhas de interpretações da escatologia. E aí, nós temos uma consumação gloriosa. Então, nós temos um início intencional, um desenvolvimento progressivo, uma tensão crescente, até chegarmos a uma consumação gloriosa. Então, entenda, Deus não está reagindo à história, Ele está conduzindo a história. 1 Coríntios capítulo 15, verso 1 ao 4, eu vou ler trechos de cada versículo. Lembro-lhe, irmãos, o evangelho que eu lhes preguei. Aí ele vai dizer mais à frente, pela qual vocês são salvos, e depois ele continua, segundo as Escrituras. Então, Paulo vai deixar claro que o evangelho, ele não surgiu no Novo Testamento como uma ideia nova, não. Mas ela está enraizada em toda a Bíblia. Então, se eu quero entender, eu preciso olhar para o todo, não para um texto isolado. Então, quando nós temos o entendimento, que nós viemos formando essa base para vocês, quem é Deus, né? Os atributos de Deus, falamos sobre o Espírito Santo, falamos sobre Jesus, falamos sobre a igreja. Então, agora é a hora de fundamentar isso. E aí você precisa entender que esse módulo final ele é decisivo, por quê? Porque ele não é apenas uma conclusão acadêmica, mas esse módulo final ele é um marco espiritual. Porque ele vai revelar que você não está mais no nível de leitor inicial. Você já passou um ano conosco. Já passou um ano. Você recebeu conteúdos riquíssimos aqui. Então, você já começa a ter um discernimento. Você já começa a ter uma revelação clara. Então, agora, com essa base que você recebeu esse ano, você começa a ter conexões, enxergar conexões bíblicas, você consegue respeitar contexto, você consegue reconhecer as progressões, você começa a identificar Cristo como centro de tudo. Então, esse primeiro ano foi uma jornada.
Por quê? Porque esse ano abre uma porta para a próxima. Mas para que isso aconteça, você precisa conhecer o mapa. E aí, conheço o mapa, mas eu não faço a viagem. Adiantou? Não. Eu vou entender a história, mas não confessar a fé. Muda? Não. Enxergar o edifício, mas não organizar os seus fundamentos, também não vale. Então, esse módulo é um convite para você, para que a gente continue, né, colocando Cristo, né, como centro e dando essa continuidade. Então, Jesus não deixou os discípulos de Emaús apenas como experiência emocional, mas eles vão conduzi-los, né, eles vão conduzi-lo a uma compreensão profunda das Escrituras. E é tão profundo, né? Porque Lucas 24, 45 vai dizer assim: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então Deus abriu o entendimento deles. Então, entenda, esse abrir aqui no texto de verso 45 de Lucas 24, não é o entendimento de é o fim. Não, 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 não. Mas é a ideia de um começo de uma vida cristã responsável, mais madura e mais comprometida com a verdade. Porque o próximo ano, 2026, não é apenas uma continuidade acadêmica. É a resposta àquilo que Deus chamou eu e você para começar. Vamos entender isso melhor. A Bíblia, ela é uma história. Uma história. E aí eu preciso sair da fragmentação, quando eu leio a Bíblia, para a unidade redentiva. Então, uma das maiores transformações que vivemos ao longo deste ano foi a mudança radical na forma que passamos a enxergar a Bíblia. E eu tenho certeza que você que está aqui nesse seminário, você está enxergando as Escrituras diferentes. Você não tem ideia o quanto você vai crescer se você perseverar. Porque quando nós chegamos para estudar teologia, num curso como esse, nós chegamos fragmentados. O texto, ele está fragmentado. Nós temos os textos que são favoritos, né? Nós temos promessas que são isoladas, histórias conhecidas. Mas olha que interessante, mas raramente conectadas entre si. Então a Escritura era verdadeira, mas ela parecia quebrada em partes. E essa falta de entendimento que leva muitos a não entender isso. Então, ao longo desse ano, nós fomos ensinados a enxergar algo maior. A enxergar a Bíblia, né, como uma única história redentiva. É a história de Cristo. É a história de Cristo. Gênesis 1 começa assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Apocalipse 21, do verso 1 ao 5, então vi novo céu e uma nova terra. E ele continua dizendo assim: e eis que faço novas todas as coisas. Se Gênesis 1, no princípio Deus criou os céus e a terra, então esse versículo é o início da Bíblia, nós temos agora o final. E o final está aqui em Apocalipse 21, verso 1 e 5. Nós temos dois marcos, Gênesis e Apocalipse, criação e nova criação. E entre a criação e a nova criação, nós temos uma narrativa contínua, que está queda, promessa, redenção, consumação. Ou seja, na Bíblia não tem nada solto. Ouça isso, na Bíblia não tem nada solto. Nada está fora do lugar. Cada texto participa de algo maior que ele mesmo. Então a Bíblia, ela não é um manual, ela é um drama redentivo. Ela está contando uma história de redenção que é Cristo. Então nós aprendemos que a Bíblia não foi dada primeiramente como um manual. Um manual de respostas rápidas para problemas pontuais da nossa vida. Não, não, não. Mas ela é uma revelação progressiva de quem Deus é. E uma vez que sabemos quem Deus é, também quem nós somos. E o que Ele está fazendo no mundo. Romanos 11, 36 diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, quando Paulo está fazendo essa afirmativa em Romanos 11, 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, essa afirmação de Paulo não é apenas teológica, escute isso. Ela é hermenêutica, ela é interpretativa. Porque tudo na Escritura,
toda a Escritura, tudo aqui vem de Deus, acontece por meio de Deus e aponta para Deus. Vou repetir isso. Vem de Deus, acontece por meio de Deus e aponta para Deus. Porque quando nós perdemos a unidade da Bíblia, a Bíblia se torna um livro de frases de efeito, versículos de efeito. Já usou aquela caixinha de promessas? E a Bíblia não pode ser essa caixinha de promessas, onde os melhores versículos estão ali. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus no seu todo, no seu todo, no seu todo. Então, a Bíblia não é uma coletânea de histórias morais, ou um conjunto de textos que eu uso para justificar pessoas, não. Porque quando eu recupero a unidade da Escritura, a Bíblia, ela se torna coerente. Ela se torna viva e profundamente transformadora. Lucas 24, 26 vai dizer assim: não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Então, quando a gente olha as Escrituras, e aqui Jesus explicando para os discípulos, né? Ele mostra que o sofrimento de Jesus, do Messias, não era um acidente. Porque aqueles dois discípulos estavam desanimados pelo fato de Jesus sofrer, morrer na cruz, ter sido sepultado. Então ele vai mostrando a partir das Escrituras. E aí eu e você precisamos aprender a ler cada texto dentro do todo. Por isso que esse primeiro ano nós caminhamos dentro da teologia bíblica, para você entender isso. Por isso nós aprendemos a fazer perguntas, nós começamos a ver o caráter de Deus, a pessoa de Cristo, a pessoa do Espírito Santo. Nós mergulhamos no texto bíblico. 2 Pedro 1:20, Pedro diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Não tem, nenhum. Então nós temos uma Bíblia, nós temos uma história, e aí nós temos que pensar nisso. Pensar o quê? Da fragmentação à redenção. Então, eu não posso estudar a Bíblia com esse conceito fragmentado. Eu não posso. Esse é o erro de muitos. Então, eu olho para a Bíblia e nós aprendemos aqui de um Deus que age com propósito. Um Deus que age progressivamente, tem uma progressão e tem uma coerência da história. Atos 15, 18 diz assim: conhecidas são por Deus todas as suas obras desde a eternidade. Então, olha que texto que traz profundidade, né, sobre a nossa fé. Então, Deus bíblico não é apenas aquele que age, ele é aquele que planeja, revela e cumpre. Por isso que eu falo com você, a revelação é progressiva. Então, eu olho para o Velho Testamento, a revelação é progressiva. Ela vai progredindo até ela chegar no ápice da revelação. E qual é o ápice da revelação? Jesus Cristo. Porque o Velho Testamento, como diz Hebreus, é a sombra do Novo. O Velho Testamento apontando para uma pessoa. Uma pessoa, quem é? Jesus Cristo. Então, Deus vai se dando a conhecer ao longo do tempo. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 diz assim: havendo Deus falado muitas vezes, de muitas maneiras, outrora aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo seu Filho. Quem é o Filho? Jesus. Então veio uma revelação progressiva até chegar no ápice, que é Cristo. E aí a gente precisa olhar para a história e ver um Deus que é coerente. Porque é o mesmo Deus em toda a Bíblia. E se eu fragmentar, eu vou fazer como muitos. Ah, mas Deus é amor. Sim, Deus é amor. Mas a mesma Bíblia que diz que ele é amor, a mesma Bíblia diz que ele é justiça, que ele é fogo consumidor. Você está entendendo? Muitos estão vivendo um evangelho fragmentado. Por isso que todo crente deveria estudar teologia. Você é um privilegiado. Você é um privilegiado. Então, Cristo, ele é o ponto de convergência de toda a história. Então, a progressão da história bíblica, ela não caminha em círculos, não. Ela está avançando numa direção. A partir de Gênesis, ela avança para uma direção até chegar no clímax.
Efésios capítulo 1, verso 9 e 10 diz assim: Ele nos revelou o mistério da sua vontade. Aí ele vai continuar. De fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Então Paulo já está nos explicando. A história toda, Deus está apontando, 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 até que Cristo seja revelado. Então tudo converge para Cristo. A promessa encontra seu sim em Cristo. As alianças encontraram seu cumprimento em Cristo. As sombras encontraram a sua realidade. O Velho Testamento, que é a sombra do Novo, alcançou a realidade aonde? Em Cristo. E a história encontra o seu sentido. Então nós temos que entender isso. Então quando eu tenho essa compreensão, eu caminho. Eu olho para a Bíblia como um todo. Eu não caminho em partes. E aí a minha vida começa a ser transformada. Então eu preciso ver Cristo como centro, o eixo da chave de leitura de toda a Escritura. Então se o primeiro passo foi enxergar a Bíblia como uma única história, o segundo foi reconhecer que Deus conduz essa história com propósito e coerência. E ele está apontando sempre para Cristo. Qual que é o propósito da Escritura? Que eu e você venhamos descobrir que essa história tem um centro absoluto que é Cristo. Então, Cristo não é apenas um tema da Bíblia, ele é toda a estrutura bíblica. 1 Coríntios 3,11 diz assim: porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Olha o que Jesus, o próprio Jesus, no Evangelho de João 5,39, ele diz: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas você tem a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Então, olha aqui, ele está dizendo assim: é possível estudar a Bíblia intensamente e ainda assim não encontrar Cristo nessa Bíblia. Então, por exemplo, quando eu olho para o Velho Testamento, a lei, eu olho para os profetas, eu olho pelos escritos, todo esse testemunho é convergente, aponta para onde? Para Cristo. Então, a lei vai revelar a necessidade de um redentor, porque a lei, como diz Paulo, ela revela que eu e você somos pecadores. Então, a lei revela a necessidade de um redentor. A lei aponta para os sacrifícios, para as alianças, né? E mediadores. Ela está apontando para alguém maior. Então, a lei já está preparando o caminho para Cristo. Os profetas, eles vêm anunciando uma esperança messiânica. O Messias vai vir. Eles vão denunciar o pecado e eles vão sustentar uma expectativa de restauração. Os escritos, eles vão expressar o clamor humano, a sabedoria divina e a esperança para um rei justo e eterno. Romanos 10,4 diz assim: o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que nele crê. Então, Cristo anula a lei? Não. Cristo cumpre a lei. Cristo contradiz os profetas de maneira nenhuma. Ele realiza as suas promessas. Cristo, ele não ignora os escritos, ele encarna as escrituras, né? Então nós temos que entender que Cristo, ele é essa chave hermenêutica da igreja, essa chave de interpretação. Então, ao longo da história da igreja, os grandes mestres, podem pegar Agostinho de Hipona, ele vai resumir essa visão ao afirmar assim, que o novo está oculto no antigo, e o antigo é revelado no novo. Então ele está dizendo assim, o Novo Testamento está oculto no antigo, e o antigo é revelado no novo. João Calvino, séculos depois, né, ele vai dizer, né, ele vai dizer a mesma coisa que Agostinho, porque ele vai dizer que a Escritura só é corretamente compreendida quando Cristo é reconhecido como seu centro vivo. Então, eu olho para o velho, eu vejo Cristo, mesmo que em forma de figuras. E eu olho para o novo, esse Cristo foi revelado. E qual que é o impacto quando eu leio a Bíblia tendo Cristo como centro? Quando eu faço isso, Cristo, quando ele se torna essa chave de leitura bíblica, a Bíblia deixa de ser um livro de cobrança e ela torna-se um livro de redenção. A fé deixa de ser um esforço humano e se torna a resposta à graça. A doutrina deixa de ser fria e se torna viva. O ensino deixa de ser técnico
e se torna pastoral. Colossenses 2:3, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nele quem? Nele quem? Cristo. 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 Então entenda, a teologia bíblica, ela é essa escola de sensibilidade espiritual e responsabilidade doutrinária. Por isso que o primeiro ano nós fundamentamos bem você na Bíblia. Bem. Por quê? Porque com esse fundamento você vai conseguir ler corretamente a Escritura. E aí não vai ser apenas um exercício intelectual. Não. Mas é uma formação espiritual. Lucas 24, 45. Então lhes abriu o entendimento para que compreendesse a Escritura. Essa é uma oração que eu, volta e meia, eu faço ela e eu aconselho você a fazer. Falar, Espírito Santo, abre meu entendimento, abre meu entendimento, abre meu entendimento. Eu quero entender. 1 Coríntios 8:1 diz assim, o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quando vem uma revelação, né? Não vai ser conhecimento para te orgulhar, mas vai gerar uma transformação. Deixa eu caminhar para o final dessa aula, porque eu quero levar você, nessas últimas aulas, a entender mais do que fizemos nesse primeiro ano e o que nos aguarda no próximo ano. Então, entenda bem, Colossenses 2:8 diz assim, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas. Pastor, como que eu não serei enganado? Aqui, ó. Mas não é pegar um versículo isolado, é toda a Bíblia. E para você entender toda a Bíblia, você precisa trilhar esse caminho que você está trilhando. Nós estamos aqui há um ano, com uma base bíblica. Meu irmão, no segundo ano vai ser sensacional. Sensacional. Por quê? Porque nós estamos organizando a fé. Nós estamos aprendendo a ler. E aí eu quero que você entenda algo para a gente terminar. Né? Nós temos que caminhar com uma organização da revelação. Eu te explico isso. Judas, capítulo 1, verso 3, a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, ao longo da história, ao longo da história bíblica, Deus vai se revelando. Então, essa fé foi entregue. Olha aqui, ó, a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Foi entregue. Não é inventada, não é ajustada, não é reinventada em cada geração, ela foi entregue. Olha para mim, preste atenção nisso aqui. A gente quer viver um evangelho, parece que nós temos que reinventar o evangelho. Judas está dizendo, a fé que uma vez por todas foi entregue por nós, não tem nada de novo. Irmão, foi entregue, nós temos que caminhar dentro dessa revelação. Eu sei que nós estamos num tempo da história que parece que a gente quer coisa nova. Não. Não, tome cuidado com isso. Então nós temos que saber o que cremos, por que cremos e como que isso é sustentado em toda a Escritura. E aí, quando eu tenho uma visão do todo, a minha vida muda. Então deixa eu dizer algo para você. Pastor, eu terminei o primeiro ano, eu vou parar aqui. Não. Senão você vai ter uma fé incompleta. Por isso que você precisa do segundo ano. Matérias mais teológicas, onde nós vamos conectar a Bíblia com a história da igreja. Nós vamos conectar a Bíblia com a cosmovisão. Nós vamos falar aqui sobre os avivamentos. Nós vamos falar sobre hermenêutica, vamos falar sobre a homilética, a arte de pregar. Então nós vamos trazer agora fundamentos teológicos. E uma vez que você já tem uma base bíblica, meu irmão, você vai voar. Então tem um chamado claro para você aqui para o próximo ano. Porque não é um curso apenas. É você continuar fundamentando para que você possa abrir a sua Bíblia e estudar. Eu gosto muito da carta aos Hebreus, quando ele diz assim, chegará o dia que ninguém ensinará um ao outro, mas todos me conhecerão. Então entenda, esse módulo, esse último módulo, eu vou estar aqui com você até o dia 31 de dezembro. Para quê? Para quê? Para fazer você entender como nós caminhamos até aqui. E eu quero tanto que você continue conosco no segundo ano. Porque no final desses 2 anos, você vai estar muito bem fundamentado para entender todas as Escrituras, toda a Bíblia.
E você não tem ideia o quanto você vai crescer, porque você já tem crescido até aqui. Então eu quero aqui abençoar a sua vida, abençoar você. Eu vou dar sequência a esse módulo amanhã, se Deus permitir. E nós estamos quase terminando o ano. Então eu quero te abençoar. E se Deus permitir, eu vou te encontrar aqui amanhã. E não só amanhã, eu vou te encontrar no segundo ano do nosso seminário. Deus te abençoe.